Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua graça em nos chamar, Pai, para o teu culto. Agora, Senhor, nós estamos dispostos, Senhor, a ouvir, Senhor, a tua voz. Nós suplicamos, Senhor, nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos faça, Pai, te ouvir, que o Senhor nos faça, Pai, te encontrar na meditação, Senhor, da tua palavra. Tem misericórdia, Pai, aqui de nós. Nos ajuda, Pai, na meditação da tua palavra. Nos faça, Senhor, conhecer mais de ti. Nos faça, Senhor, conhecer mais da tua palavra, conhecer mais da tua vontade, conhecer mais, Senhor, do nosso Salvador, conhecer mais, Pai, dos atributos gloriosos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda aqui, Pai, a termos a nossa fé fortalecida, Pai, no nosso Salvador. Nos ajuda, Pai, a termos a instrução que vai nos fazer permanecer no nosso Salvador, perseverar no nosso Salvador. A gente precisa, Pai, de Ti. A gente carece, Pai, do Senhor. Nos ajuda aqui, Pai, a Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Como a gente vem pensando, irmãos, nas últimas oportunidades que a gente tem meditado na primeira carta do apóstolo João, a gente vê que o objetivo dele, ao escrever essa carta, é combater algumas heresias que estavam ali, que estavam ali impactando a caminhada da vida da igreja naquela época. A maioria desses ensinos falsos, a maioria dessas heresias que estavam sendo pregadas, era aquilo que veio a ser conhecido como o gnosticismo. Essa heresia do gnosticismo. Os gnósticos, eles pregavam várias mentiras, não é? Eles pregavam a mentira que as coisas materiais, elas eram más em si mesmas. Eles diziam que as coisas boas, na verdade, eram só as espirituais, as coisas do alto, digamos assim. Eles também diziam, irmãos, que a nossa carne era algo mau em si mesmo e a gente deveria andar procurando um conhecimento que iria nos libertar dos nossos corpos, que iria nos libertar da nossa carne. Então, a partir dessas premissas, dessas várias premissas mentirosas, foram sendo pregadas diversas coisas falsas na igreja. Diversas consequências danosas na vida da igreja foram sendo pregadas ali aos irmãos. Com essas premissas, por exemplo, eles concluíram que não importava se a gente pecasse com os nossos corpos, porque segundo eles, as coisas materiais eram más, né? Não importavam tanto. Então não importava se a gente pecasse com os nossos corpos. Eles concluíram também a mentira, não é, que era impossível Cristo ter vindo como um homem, era impossível Cristo ter um corpo de carne e osso como o nosso, porque segundo eles, a matéria era algo ruim, era algo que não importava tanto assim. E eles concluíram também a mentira que só aqueles que chegaram à gnose, ou ao conhecimento iluminado, ou conhecimento especial, só esses que poderiam ter o conhecimento verdadeiro de ter a certeza da salvação. Então, basicamente, todo esse texto, até aqui, não é, no capítulo 2 do apóstolo João, é o apóstolo João argumentando contra esses erros, é o apóstolo João corrigindo esses falsos ensinos, desde o capítulo 1, no versículo 1, até o capítulo 2, versículo 2, que a gente já meditou em outras ocasiões. O apóstolo João combate o gnosticismo e todos esses desdobramentos. O apóstolo João, ele começa corrigindo as consequências do gnosticismo no que tange o conhecimento sobre quem Deus é. Volte os seus olhos para o versículo 1, no capítulo 1, ele diz que o apóstolo João diz que ele e os discípulos, eles ouviram, eles viram com os próprios olhos, contemplaram e tocaram o verbo da vida. Isso é, Jesus, ele é sim de carne e osso, ele foi visto, foi ouvido, foi tocado, foi contemplado, foi apalpado pelos discípulos. Jesus, ele é 100% Deus, quanto também é 100% homem. Jesus, ele veio sim em carne e em osso. Então o apóstolo João, ele vai tratar
sobre o conhecimento de quem Deus é, até meados ali do versículo 7 do capítulo 1. A segunda parte, irmãos, do argumento do apóstolo João vai do versículo 8 do capítulo 1 até o versículo 2 do capítulo 2. Ele agora trata das consequências do gnosticismo quanto ao conhecimento de quem nós somos, de quem somos nós diante de Deus. Os gnósticos, eles diziam que não cometiam pecado nenhum, porque segundo eles, os pecados cometidos com o corpo não importavam tanto assim. Mas o apóstolo João, ele fala, se dissermos que não temos pecado nenhum, ou se dissermos que não temos cometido pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, nessa segunda parte do argumento do apóstolo João, ele corrige, não é? Esse segundo erro, o erro sobre o conhecimento de nós mesmos. O apóstolo João afirma que nós somos pecadores. E essa dupla, vamos dizer assim, o conhecimento de Deus e o conhecimento de quem nós somos, a gente pode dizer que, em outras palavras, é o resumo da religião. O Calvino, ele fala que não há nada mais importante nessa vida, além de conhecer a Deus, do que conhecermos a nós mesmos. E aí, o conhecimento de um, ele vai estar necessariamente ligado ao outro. É impossível a gente conhecer o Deus verdadeiro sem que a gente não se enxergue, sem que a gente não enxergue quem nós somos diante de Deus. Da mesma forma, irmãos, é impossível a gente conhecer quem nós somos, conhecer o nosso pecado, conhecer a nossa condição pecaminosa, sem voltarmos os nossos olhos para o nosso Criador, sem voltarmos os nossos olhos para Deus. Mas tem um terceiro elemento, irmãos, que o apóstolo João, ele vai tratar aqui também, que a gente vai se aprofundar mais nessa noite. Existe um passo a mais, digamos assim, que o apóstolo João coloca aqui, após a gente se deparar com quem Deus é e após a gente entender quem nós somos diante de Deus. A gente citou da última vez Moisés, não é? Aquela cena de Moisés pedindo a Deus para ver, a glória de Deus. E aí Deus permite que Moisés veja as costas da glória de Deus, porque homem nenhum poderia ver a face de Deus sem ser consumido ali na mesma hora, não é? Então Deus permite que Moisés veja as costas de Deus, né? As costas da glória do Senhor. E aí você lembra qual é a reação de Moisés ao contemplar as costas de Deus. Moisés, ele se prostra na terra e confessa ao Senhor: Senhor, nós somos um povo de dura cerviz. Moisés confessa ao Senhor que é pecador. Moisés confessa ao Senhor que Moisés e o povo dele são pecadores. Mas aí qual é a terceira cena após isso? Qual é o terceiro passo após Moisés contemplar quem Deus é e após Moisés ter a visão de quem ele é e quem o povo é, pecadores, não é? O terceiro passo é Deus fazer um pacto com Moisés. O terceiro passo é Deus agir com misericórdia com Moisés. O terceiro passo é Deus dizer: guarda o que eu te ordeno hoje. É fazer um pacto com Moisés e com o povo dele. Lembra quando Isaías vê, não é, Deus sentado no seu alto e sublime trono? O que é que Isaías fala? Somos um povo pecador, somos um povo de lábios impuros. Ai de mim, eu estou perdido. Mas qual é a terceira cena após essa contemplação de Isaías, contemplar o Deus glorioso e se perceber como um pecador? A terceira cena é descer um anjo com uma brasa viva e limpar a boca de Isaías. É fazer um pacto com Isaías, digamos assim, e comissionar Isaías para pregar a palavra de Deus, para pregar a profecia do Senhor. Quando Cristo começa o seu ministério aqui na terra, ele fala que o tempo está cumprido, aqui está o reino de Deus, arrependam-se, aqui está o reino de Deus. Agora o povo que está vendo o reino de Deus deve se arrepender dos pecados. Mas qual é a terceira cena, irmãos? Logo em seguida, Jesus ele vocaciona André e Pedro e os chama para serem feitos pescadores de homens. Jesus, ele pela graça dele, ele faz com que esse povo agora obedeça Jesus e vá pregar aos homens. E o Espírito Santo de Deus também, irmãos. O que é que ele nos convence, não é? O que é que o Espírito Santo vem nos convencer? Ele vem nos convencer do pecado, do nosso pecado, da justiça de Cristo, de quem Deus é, mas ele também vem nos convencer do juízo. E o que é que significa isso, não é? O próprio Jesus, ele explica para a gente o que é que isso quer dizer. O Espírito Santo de Deus nos convence do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. O juízo para os ímpios é esse dia terrível de condenação, é esse dia terrível que os homens vão ser condenados pelos seus pecados. Mas o juízo para os crentes é esse dia glorioso e da alegria que o Senhor vai confirmar a sua aliança, que o Senhor vai confirmar que aqueles homens pecadores diante desse Deus santo
podem ter comunhão, podem conviver juntos. Então é esse terceiro elemento, irmãos, que o apóstolo João ele vai argumentar agora. Ele começou argumentando sobre quem Deus era, ele argumentou sobre quem nós somos, pecadores, mas agora ele argumenta sobre o pacto com Deus, que nós temos com Deus, sobre essa certeza que nós temos da salvação, sobre essa certeza que nós temos de sermos comissionados pelo Senhor a obedecer ao Senhor. E além de ser o terceiro argumento do apóstolo João nessa narrativa, né, do primeiro capítulo até aqui, esse é o tema central, eu diria, ou até o próprio apóstolo João fala, né, na carta dele, esse é o tema central do apóstolo João. Ele fala no final da carta: eu escrevi essas coisas a vocês, para que vocês saibam que têm a vida eterna, para que vocês saibam que tem um pacto firmado com Deus, pela graça do Senhor. Então o tema, irmãos, que a gente vai meditar nessa noite é a certeza da salvação, é a certeza que nós temos um pacto firmado pela graça de Deus com o próprio Senhor. E aí, nesse texto que a gente leu, nesse texto em questão, né, do versículo 3 ao 6, a gente vai ver basicamente duas coisas. A gente vai ver a essência da certeza da salvação e a gente vai ver quais são as evidências que nos deixam certos, não é, que nós somos salvos. Se você tem essa prática de anotar na Bíblia ou de fazer anotações no seu caderno, você pode circular, não é, ou anotar essas expressões aqui que a gente vai se aprofundar. Quanto à essência da certeza da salvação, no versículo 3, o apóstolo João fala sobre o conhecimento que nós temos de Deus. No final do versículo 5, o apóstolo João menciona o estarmos nele, estarmos em Cristo. No versículo 6, o apóstolo João coloca que nós permanecemos nele. Então, esses três elementos são, eu diria, a essência da certeza da salvação. Já quanto às evidências, irmãos, o apóstolo João também nos dá três. No versículo 3, na parte B, ele fala que uma das evidências é que nós guardamos os seus mandamentos. No versículo 5, a segunda evidência, na parte A, ele fala que nós guardamos a sua palavra. E, por fim, no versículo 6, na parte B, você pode sublinhar também, o apóstolo João, ele fala que nós andamos assim como ele andou. Então, vamos começar pelo versículo 3, não é? Olhando, não é, para essa essência da certeza da salvação. No versículo 3 ele fala: ora, sabemos que o temos conhecido por isso. O apóstolo João aqui nos diz, irmãos, como é que a gente pode saber que nós temos conhecido o Deus verdadeiro. O apóstolo João nos fala que a gente pode saber que temos conhecido Deus. E esse é um conhecimento, é um começo marcante, né? Porque o apóstolo João ele acabou de derrubar, nos versículos anteriores, vários dos argumentos, das heresias dos gnósticos, quanto ao conhecimento de Deus e ao conhecimento de quem nós somos diante de Deus. Agora ele passa a argumentar sobre como a gente pode saber que nós temos o conhecimento verdadeiro, como é que a gente pode saber que nós temos o conhecimento salvador. Ele argumenta contra aquilo que é o cerne do pensamento gnóstico, né? Eles que diziam ter esse conhecimento iluminado, esse conhecimento escondido de quem Deus é. O apóstolo João vai direto nessa premissa. Ele fala, a gente pode saber que conhece o Deus verdadeiro a partir de determinadas coisas que ele vai nos dizer, não é? Então o apóstolo João ele fala: vocês dizem ter esse conhecimento secreto, vocês dizem ter esse conhecimento escondido de quem Deus é, mas os frutos que vocês fazem, os frutos que vocês dão, eles são de andar na desobediência, eles são de fazer o que é mal contra os olhos do Senhor. Você não sabe que conhece Deus sem também obedecê-lo, não é? Por esse conhecimento apenas teórico de quem Deus é, mas é vivendo uma vida de piedade. O argumento do apóstolo João, então, ele nos aponta que a gente pode saber que a gente tem conhecido quem Deus é a partir de guardar os seus mandamentos. Ele fala no versículo 3, nós sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. E esse é o oposto do que os gnósticos estavam pregando. Eles diziam que não precisava obedecer com os corpos, porque as coisas materiais não importavam tanto. Mas o apóstolo João é enfático aqui em dizer, a gente sabe que tem o conhecimento, ou a verdadeira gnose, não é? Se a gente obedece, se a gente guarda os mandamentos do Senhor. Então o apóstolo João, ele sana todas essas confusões, ele nos ajuda a entender o que é a verdadeira vida espiritual, ele nos ajuda a entender como é que a gente pode conhecer que nós somos salvos, como é que a gente pode saber que temos a fé verdadeira, como é que a gente conhece verdadeiramente o Deus verdadeiro. Então ele nos dá esse caminho para que a gente possa
ter essa verdadeira certeza da salvação. E aí alguns podem dizer que é um tanto quanto presunçoso, não é? Dizer que tem o conhecimento da salvação, que sabe que é salvo, que sabe que conhece o Deus verdadeiro. Podem dizer que é um tanto presunçoso afirmar isso. Mas o apóstolo João afirma isso no versículo 3. Ele fala que a gente pode saber que nós o conhecemos se nós guardamos os mandamentos dele. E é normal, irmãos, para o povo de Deus, a gente tem uma certa certeza de que nós conhecemos o Deus verdadeiro. Tem uma certa certeza, em alguma medida, de que nós temos a salvação. O apóstolo João aqui ele não diz que a gente espera algum dia poder vir a saber que a gente conhece ele. Não, ele fala que a gente sabe que tem conhecido se a gente guarda os mandamentos dele. E aí a gente pode pensar, para os irmãos que têm filhos, né? Seria estranho se alguém perguntasse ao seu filho a quem ele pertence e ele não soubesse responder, não é? Certamente, se o seu filho tem mais de 1 ou 2 anos, ele certamente vai dizer que sabe que aquele é meu pai. Ele certamente vai dizer que sabe que aquela ali é a minha mãe. Eu chamo eles de pai e de mãe. Eu conheço eles. Eu tenho certeza de que eles são meu pai e minha mãe. Eu sinto, eu experimento isso todos os dias. Eu sei que sei. Eu sei que conheço eles. Eles são meu pai e eles são a minha mãe. E isso é um sinal de crescimento, né, da criança. Uma criança de 1 ou 2 anos não vai saber responder isso, porque é um bebê ainda, né? Mas alguém em crescimento, uma criança que está crescendo, ela tem a certeza de quem é o pai e a mãe dela. Assim, da mesma forma nós, irmãos, crianças de Deus, digamos assim, filhos do Senhor, quando a gente vai crescendo no conhecimento do Senhor, quando a gente vai crescendo na graça e no conhecimento, a gente vai obtendo um certo tipo de certeza da nossa salvação, vai obtendo um certo tipo de certeza a quem nós pertencemos. A gente certamente gostaria de ter mais e mais dessa certeza, ter uma medida mais completa, digamos assim, mas a gente dia após dia vai obtendo essa certeza, uma certeza ainda maior. Então, irmãos, essa primeira marca essencial da certeza da salvação é essa que a gente vê no versículo 3. Nós conhecemos ele, nós sabemos que o temos conhecido, como o apóstolo João coloca. O temos conhecido, essa é uma das partes da essência, irmãos, da certeza da salvação. A gente não pode ter certeza da nossa salvação sem a gente ter certeza de que a gente tem conhecido o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que é que significa conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos? O que quer dizer essa palavra? Não é conhecer. A Bíblia ela vai nos trazer essa ideia do conhecimento, de conhecer Jesus com diversos sentidos, digamos assim. Jesus, por exemplo, ele vai dizer que a vida eterna é que conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Ao conhecê-lo, nós acreditamos nele, nós acreditamos no nosso Salvador, nós acreditamos que somos salvos, nós acreditamos que temos a vida eterna. E às vezes até mesmo o conhecer e acreditar, eles são como que sinônimos. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 1,12, ele diz que, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O apóstolo Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido. Isso é mais do que um conhecimento teórico, isso é mais do que o conhecimento que os gnósticos diziam. O apóstolo Paulo diz, eu acredito, eu confio, eu sei que eu tenho crido no Senhor Jesus Cristo para a salvação da minha alma. Em outros momentos, irmãos, a palavra de Deus vai trazer essa palavra conhecer no sentido de experimentar. Por exemplo, em 2 Coríntios 5, 21, o apóstolo Paulo nos diz que Cristo, ele não conheceu o pecado, que significa que ele nunca experimentou do pecado, ele nunca pecou, ele nunca cometeu o pecado. Percebe? Quando a gente diz, irmãos, que nós conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo, isso quer dizer que a gente experimentou o poder da graça do Senhor, da graça salvadora do nosso Senhor. Quer dizer que a gente experimentou o poder do derramamento do sangue dele, nos purificando dos nossos pecados, nos purificando da nossa injustiça. Significa que a gente tem experimentado a condução do ungido do Senhor, nos guiando. Significa que a gente tem ouvido, que a gente tem sido guiado pela voz do Supremo Profeta. Quer dizer que a gente vive pelos méritos, não é, da justiça, do sacrifício, feito pelo nosso sumo sacerdote. Quer dizer que nós somos governados, que nós somos guardados, dia após dia, pelo nosso rei, pelo nosso profeta, pelo nosso sacerdote e pelo nosso rei. Ele é aquele que nos guia,
a gente tem experimentado o cuidado do pastor das nossas almas. Quando a gente conhece, irmãos, Cristo, nós não só experimentamos algo sobre Ele, mas nós experimentamos o próprio Cristo em nós. Nós passamos a conhecê-lo em sua pessoa, nos seus benefícios. Nós passamos a amá-lo, não apenas pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é, pelo que Ele faz em nós, por Ele e por a pessoa dEle. Quando a gente conhece, irmãos, Cristo, de forma que a gente experimenta Ele nas nossas vidas, a nossa vida passa a ter um novo sentido. A nossa vida como um todo agora diz respeito a mais e mais conhecer, desejar, esperar no Senhor Jesus, crer nele, amar Ele e desfrutar dEle. Mas também, irmãos, conhecer Jesus em outros momentos, essa palavra conhecer em outros momentos significa ter uma proximidade. Veja quando o Senhor Jesus ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Percebe, irmãos, essa proximidade, essa intimidade das ovelhas de Jesus, ouvindo a voz do Senhor delas, ouvindo a voz do pastor delas. Ele fala conosco através da palavra dele, e nós, as suas ovelhas, ouvimos a voz dele. Nós falamos de volta a ele por meio da oração, e ele ouve a nossa oração, ele atende às nossas petições. Existe uma comunicação, irmãos, real entre nós, o povo dele, e o nosso pastor. Existe uma comunicação real, uma comunhão real entre as ovelhas e o Supremo Pastor. A comunhão, irmãos, entre Deus e o seu povo. É o próprio Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que nós temos proximidade, intimidade com Deus, comunhão com o nosso Pai. Então, irmãos, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, quando a gente quer ter essa certeza da salvação, é se a gente conhece verdadeiramente Deus. Será que a gente conhece Deus? Será que a gente já se encontrou com Jesus Cristo? Será que a gente já acreditou nele com todo o nosso ser? Será que a gente já experimentou a vida com o nosso Salvador? Será que nós somos próximos de Cristo? Será que as ovelhas são próximas do seu pastor? Será que nós temos o próprio Cristo perto de nós, pelo seu Espírito, habitando em nós? Será que nós temos, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador suficiente? Será que a gente tem Jesus Cristo como aquele irmão mais velho, digamos assim, como o nosso amigo mais próximo, o nosso bendito Emmanuel, o Deus conosco? Será que nós temos, irmãos, aberto, dia após dia, o coração a Ele? Será que Cristo, irmãos, como diz Salomão em Cantares, Ele é de fato o amado e o amigo das nossas almas? Será que como Pedro, irmãos, a gente pode dizer que Cristo é o pastor, é o bispo das nossas almas? Será que a gente conhece Jesus? Será que a gente de fato conhece o nosso Salvador? Essa é a primeira parte, irmãos, da essência da nossa certeza da salvação. A segunda parte a gente vai encontrar no versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E aqui está a segunda parte, irmãos. Nisso sabemos que estamos nele. Nisso sabemos que estamos nele. Essa segunda parte, irmãos, é essencial da verdadeira salvação, é que nós estamos nele, nós estamos unidos a ele. Não é apenas a certeza de conhecer Cristo pessoalmente, mas é também a certeza que nós fomos unidos a Cristo pela fé, quando a gente nasceu de novo, pelo poder do Espírito. Nós somos pessoalmente unidos a Jesus Cristo. E essa é a maneira favorita, irmãos, de Paulo descrever um cristão, não é? Ele sempre usa essa expressão, aqueles que estão em Cristo. Os cristãos, eles muitas vezes podem ser descritos de várias formas, não é? A Bíblia se refere muitas vezes aos crentes como tementes a Deus, ou como o povo de Deus, ou como aqueles que são piedosos, aqueles que são chamados pelo nome de Deus. Já alguns irmãos mais pentecostais, digamos, ou mais versados na zoeira, vão dizer que os crentes são o vaso, né? Aquele que é o cano d'água, bambu. Mas, irmãos, a maneira mais favorita, né, do apóstolo Paulo descrever um crente é alguém que está em Cristo. Essa preposição em Cristo aparece em toda parte das cartas do apóstolo Paulo. Em Romanos 8, versículo 1, por exemplo, ele fala que já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Em Efésios 1:3,
ele fala que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Gálatas 3:28, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E não é apenas o apóstolo Paulo, irmãos, que usa essa expressão de estar unido a Cristo. O próprio Jesus também usa essa expressão, não é? Esse texto que a gente leu de João 15 na liturgia, Jesus ele se compara a essa videira, não é? E ele fala que o povo dele são os ramos que estão unidos à videira verdadeira. O povo de Deus, então, está unido na videira, está na videira, né? Usando essa preposição em, na videira. O ramo, irmãos, unido a essa videira verdadeira, ele tira a sua vida da videira, tira a seiva de vida daquela videira ali, e tem o sustento, né? Tem o poder para poder produzir frutos, né? Produzir fruto em abundância. E o crente verdadeiro, irmãos, o verdadeiro crente, da mesma forma, é alguém que tira a sua vida, o seu sustento, unido em Cristo. É quando a gente está unido em Cristo pelo Espírito Santo, que a gente tem a vida, né? Que a gente tem vida verdadeira. As crianças, né? Os meninos e as meninas, certamente já arrancaram um ramo fora de uma árvore, um ramo fora de alguma planta. E aí vocês devem realmente ter percebido que esse ramo, no momento que você tira da videira, da árvore, ele até mantém uma cor verde ali por um certo tempo. Mas esse ramo, aparentando ali estar vivo por um certo tempo, ele fora da árvore, depois de um certo tempo, fora da videira, ele não tem mais vida. Ele vai começar a secar, ele vai começar a perder a sua vida, ele vai começar a perder a sua cor verde, e aí só vai servir para secar e ser queimado no fogo. A gente tem especialistas aí em fazer fogueira, né? A gente sabe que o ramo verde, ele não faz fogueira, né? Apenas o ramo seco, aquele ramo que está fora da árvore por muito tempo, que ele pega bem no fogo, né? Ele queima rápido. Então é isso, irmãos, viver fora de Cristo não é nada além de existir por um breve momento como aquele ramo fora da videira e ser condenado eternamente ao fogo, e ser condenado eternamente a morrer. O ramo fora da videira só serve para queimar e para ser queimado no fogo. Então é sobre isso, irmãos, que o apóstolo João está falando, sobre estar unido em Cristo, estar unido na videira, é ser inseparável dele, tão inseparável quanto a cabeça é do corpo, tão inseparável quanto as pedras do edifício são do seu alicerce, tão inseparável, irmãos, quanto o noivo é inseparável da sua noiva. Você não vê um noivo distante da sua noiva por um momento sequer, não é? Eles estão juntos sempre, tão inseparável quanto a videira dos seus ramos, tão inseparável quanto Cristo é da sua igreja. Então, ser unido em Cristo, irmãos, significa literalmente ser um com Ele, significa que tudo que é verdadeiro sobre Cristo também é verdadeiro pela fé sobre nós. O apóstolo Paulo, em Gálatas 2:20, ele diz que está crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu sou um com Ele, o meu Senhor foi crucificado e eu estou unido a Ele, eu fui crucificado também pela fé. Em Romanos 6:4 ele fala a mesma coisa, ele fala que nós somos sepultados com Cristo, nós somos mortos e enterrados com Cristo. Em Efésios 2 ele diz, nós somos ressuscitados juntamente com Cristo e nos sentamos nos lugares celestiais com Cristo. Em Romanos 8, nós somos glorificados com Cristo. Em cada etapa, irmãos, da vida de Jesus, desde a sua humilhação, de ser morto, até a sua exaltação, de ser glorificado junto ao Pai, o apóstolo Paulo fala que quase que em cada passo dessa caminhada, o crente está pela fé, unido ao Senhor Jesus Cristo. Os teólogos eles vão falar que existe uma sagrada união mística do nosso Senhor Jesus Cristo com o povo dele. Existe uma sagrada união mística entre nós e o nosso Senhor. E a gente pode se perguntar, irmãos, como é que a gente pode saber que eu estou unido a Cristo? Como é que eu posso saber que eu sou um com Cristo? E veja, irmãos, estar unido em Cristo não quer dizer nada do que a gente pode fazer. Não diz respeito ao que a gente pode fazer para estar unido a Cristo, mas diz respeito a toda a obra de Deus em nós. Diz respeito ao que Cristo fez por nós na cruz. Diz respeito ao que Cristo faz em nós pelo seu Espírito. E isso se dá, então, quando a gente pode ter essa certeza, quando nós produzimos frutos que são centrados em Cristo, quando a gente não consegue mais viver sem Cristo, quando a gente anseia Cristo e a gente tem sede da justiça dele, quando a gente diz honestamente que Cristo é esse anseio mais profundo das nossas almas,
quando a gente tem Cristo como sendo a nossa maior alegria nessa vida, quando Cristo é a nossa maior satisfação, quando Cristo é esse sentido, esse significado mais profundo da nossa vida aqui nesse mundo, e quando a gente anseia, dia após dia, obedecer todos os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é dessa forma, irmãos, que a gente pode ter a certeza de estar unido a Cristo. E essa é a segunda marca, então, essencial, essa certeza da salvação. A terceira marca, irmãos, a gente pode ver no versículo 6. O apóstolo João fala sobre permanecermos nele. Aquele que diz que permanece nele. Então, primeiro temos que, a primeira marca seria, a gente conhece Jesus, a gente conhece o nosso Salvador. A segunda marca é, nós estamos nele. E agora a terceira é, nós não só estamos nele, mas nós permanecemos nele. Nós permanecemos nele. E essa é a forma, irmãos, que a gente pode saber definitivamente se a gente está unido em Cristo. É permanecendo nele, é perseverando nele. Uma coisa está ligada à outra, irmãos. O apóstolo João está fazendo aqui, ele está enfatizando que essa experiência cristã verdadeira, a verdadeira vida cristã, não é algo que ficou no nosso passado, não é algo que foi feito uma vez e não é mais necessário agora, mas é uma experiência diária, é algo que está no nosso dia a dia, do nosso presente. Não é apenas uma coisa momentânea do passado, que ficou para trás, mas é um estilo de vida, digamos assim. A gente deve permanecer, perseverar em Cristo. Então, é dessa forma, irmãos, que nós vamos saber que nós somos cristãos. Não é porque a gente teve uma experiência no passado, mas é porque a gente permanece nele hoje, agora. Por mais importante que a nossa experiência passada, o dia que a gente se converteu, né, a gente às vezes lembra daquele dia, daquela experiência que a gente teve. Pode ser até importante, pode ser até útil para a gente no nosso dia a dia. Mas o apóstolo João está falando aqui que não adianta a gente ter tido essa experiência se hoje a gente vive uma vida em pecado, se hoje a gente permanece no pecado. A gente sabe, irmãos, que a gente passou da vida para a morte porque a gente tem permanecido nele, porque a gente permanece nele. Como é que o ramo ele vai dar evidências, não é? Que está unido na videira, é permanecendo na videira e frutificando. Como é que o crente vai evidenciar que está unido em Cristo, permanecendo em Cristo e produzindo frutos, perseverando em Cristo e frutificando? O que João está falando aqui, irmãos, é que a experiência cristã não é somente pelo que Cristo fez por nós no passado, não é somente sobre a cruz de Cristo do passado, mas é sobre a obra do Espírito Santo de Deus em nós hoje, é sobre a obra do Espírito de Deus que opera em nós ainda hoje, nos santificando dia após dia, enquanto a gente permanece no nosso Senhor. E o Espírito de Deus, irmãos, ele permanece conosco dia após dia, através dessa habitação do Espírito Santo em nós. Ele implanta em nós novos desejos, novas afeições, novas vontades. Ele nos faz obedecer ao Senhor da forma correta. Ele nos dá novos anseios, novas vontades, novos desejos. Ele nos coloca num novo caminho de vida. Ele ilumina para nós essa novidade que é a vida em Cristo. E Ele também nos faz viver em novidade de vida, dia após dia. E esse trabalho do Espírito, irmãos, é um trabalho que é feito dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro dos nossos afetos, dentro da nossa mente. Ele nos envolve e Ele nos faz caminhar, permanecendo no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente tem essa certeza através do Espírito Santo de Deus operando em nós, fazendo com que a gente caminhe, que a gente permaneça, testemunhando com o nosso Espírito que a gente é filho de Deus. E Ele vai operando em nós as boas obras, né? Ele vai operando em nós a fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que agrada ao Senhor. E isso só pode ser feito por aqueles que são habitados pelo Espírito Santo de Deus. E a gente pode se perguntar, não é? Quais são essas obras que o Espírito Santo operam em nós, né? que faz com que a gente faça, né? Faz com que a gente obedeça? Quais são essas evidências de que o crente tem o Espírito Santo de Deus habitando em nós? O apóstolo João ele vai nos dar 3 evidências aqui. No versículo 3, novamente, ele vai dizer, na segunda parte agora, ele fala: por isso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. João é muito enfático aqui, irmãos. A gente sabe que conhece o nosso Senhor Jesus Cristo se a gente guardar os mandamentos de Deus. Ele diz no versículo 4, se você não guarda os mandamentos de Deus, você é um mentiroso e a verdade não está em você. Não importa o que você diga. Assim como os gnósticos, irmãos, nós também podemos dizer que temos esse conhecimento do Deus verdadeiro.
A gente pode dizer que tem esse conhecimento profundo de quem Deus é, mas nas nossas vidas nós não estamos obedecendo os mandamentos de Deus. Muitas vezes a gente pode dizer que conhece o Senhor, mas não vive uma vida piedosa, não vive uma vida de piedade. O apóstolo João fala que se a gente está vivendo assim, a gente está vivendo uma mentira e a verdade não está em nós. São palavras que são fortes, eu diria, não é? São bem enfáticas aqui. Mas Jesus, ele diz a mesma coisa também. Jesus fala que quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem ama Jesus, quem conhece Jesus, quem está unido em Cristo, quem permanece em Cristo, guarda os mandamentos dele. Então, irmãos, o ensino da Bíblia é que quando Cristo ele entra verdadeiramente na vida desse pecador arrependido, a presença de Cristo vai ser visível na vida desse pecador. A presença de Cristo vai ser visível quando ele diz que se arrependeu. As suas ações vão mudar, as suas intenções vão mudar, as suas afeições vão mudar. Vão estar agora alinhadas aos mandamentos e aos preceitos, à lei de Deus, não é? É assim que a gente sabe que conhece verdadeiramente a Deus. O apóstolo João diz, obedecendo os seus mandamentos. É assim que a gente vai saber que pertence à família de Deus, guardando os mandamentos de Deus. É assim que a gente vai saber que Deus é nosso Pai, guardando os mandamentos de Deus. É assim, irmãos, que a gente vai saber que a gente faz parte, tem comunhão com Deus, guardando os mandamentos do Senhor. E veja aqui, irmãos, o apóstolo João, ele não está ensinando aqui um sistema, não é, de salvação por obras, por mérito nosso. Ele está dizendo, na verdade, que quando Deus ele opera na vida do crente, na vida do pecador, vai ter essas evidências práticas na vida do crente. Vão existir essas evidências práticas da fé genuína na vida do crente, de uma fé salvadora dada por Deus. Vai haver evidências de uma nova vida, de um novo estilo de vida, de uma vida agora que é alinhada à vontade de Deus, uma vida que é alinhada aos mandamentos do Senhor. Quando Deus ele vem, né, e opera nas nossas vidas, dessa maneira salvadora, as nossas vidas agora são remodeladas, são reformuladas, ou são reformadas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o desejo do Senhor, de acordo com a lei dEle. Então, nossos pensamentos, as nossas opiniões, os nossos valores, não vão ser mais o desse mundo, não vão ser mais o do príncipe desse mundo, mas agora vai ser do próprio Criador, do próprio Deus, que ordenou os mandamentos dEle, na palavra dEle. Quando Deus ele trabalha em nós, irmãos, a gente vai orar como Davi, a gente vai falar como Davi, quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observasse os teus preceitos. A gente vai dizer, como o Salmo, apresso-me e não vou hesitar em guardar os mandamentos do Senhor. Eu agora me deleito em fazer a vontade do meu Deus. A gente se deleita em fazer a vontade de Deus, quando a gente tem a fé verdadeira, quando a gente tem a fé salvadora. E é impossível, irmãos, a gente ter um alto nível, digamos assim, de certeza da salvação, quando a gente está num nível baixo, digamos assim, de obediência ao Senhor. É impossível, irmãos, a gente estar certo de que nós somos salvos se a gente não anda obedecendo os mandamentos de Deus. Como diz o apóstolo João, como é que a gente pode saber se a gente conhece a Deus? Se nós guardamos os seus mandamentos. E isso é muito fácil da gente provar pela nossa própria vida, não é? Quando a gente cai em pecados e a gente continua nos pecados, a nossa certeza de salvação ela vai diminuindo mais e mais. A nossa certeza de estarmos salvos, ela vai diminuindo pouco a pouco. E isso, na verdade, irmãos, essa retirada do Senhor, da nossa certeza de salvação, é, na verdade, benéfico para a nossa caminhada. Esse retirar do Senhor da certeza da nossa salvação é fruto também da graça de Deus, porque é certo, irmãos, que um coração que tem pouca certeza da salvação é tocado, digamos assim, com mais facilidade pelo Espírito Santo. Aqueles que têm pouca certeza da sua salvação, quando ouvem a pregação da lei ou a pregação do Evangelho, né, as consolações do Evangelho, eles vão ser mais facilmente, digamos assim, tocados pelo Senhor. Quando o apóstolo Paulo está no caminho de Damasco, não é? O que é que ele faz? Ele certamente não estava nem um pouco certo de que era salvo pelo Senhor. Quando ele viu Jesus, o que é que ele diz, não é? Quem é você? Quem é esse? Eu não sei quem é o Salvador. Paulo, não é? Aquele que é o profundo conhecedor da lei de Moisés, da lei, né, de Moisés, dos profetas. Ele não conhecia o Senhor da salvação. E ele é tocado facilmente ali pela pregação de Cristo. Ele é tocado facilmente ali, porque ele não tinha uma certeza tão grande, digamos, da sua salvação. Então, ele é tocado mais facilmente
pela pregação de Cristo, ao aparecer ali na frente dele. Então, essa obediência, irmãos, aos mandamentos de Deus, é esse sinal, não é, da graça dele em nós. Nós agora nos importamos em obedecer ao Senhor. Nós agora nos importamos não mais por um motivo legalista de obedecer à lei do Senhor, não mais por medo a gente obedece ao Senhor, mas agora a gente obedece ao Senhor de coração, a gente obedece ao Senhor por amor ao Senhor. Lembra de José, irmãos, no Egito, quando ele é ali assediado pela mulher de Faraó, ele não ficou se perguntando ali naquela situação se ele posso ou não posso, não é? Ele não ficou perguntando até que ponto seria pecado ter alguma relação com essa mulher. Ele não ficou se perguntando é lícito ou não. Ele simplesmente disse, como é que eu poderia fazer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele simplesmente obedeceu o Senhor. Ele simplesmente, ali movido pela graça de Deus, obedeceu ao mandamento de Deus, pela própria graça do Senhor. Então, nós simplesmente, irmãos, não vamos mais querer de forma alguma desobedecer àquele que é o Salvador da nossa alma. Nós não vamos querer desobedecer a Deus de forma alguma, irmãos, porque Ele nos salvou. Como é que a gente poderia cometer algo tão perverso, não é, e pecar contra Deus? E o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele usa essa própria graça que Ele nos dá de obedecer ao Senhor para nos mostrar, dia após dia, que Ele tem operado, que Ele tem feito uma obra dentro de nós, que Ele tem nos guiado, que Ele tem nos movido a obedecer ao Senhor, para nos mostrar, para nos assegurar que a gente pertence a Deus e que a gente é salvo. Isso é exatamente o que o Catecismo de Heidelberg ele vai dizer. Tem uma pergunta bem interessante lá, ele vai perguntar, por que o crente ainda deve fazer boas obras? E aí a resposta, uma das razões que ele dá, são 3, mas uma das razões é também que cada um possa estar certo, assegurado em si mesmo, de sua fé, pelos frutos dela, pela prática das boas obras. Então, uma das razões porque a gente ainda deve praticar boas obras é para estar certo de que a gente tem a fé verdadeira, pela prática das boas obras. E é isso que o apóstolo João está falando aqui, irmãos. Como é que a gente sabe que conhece Jesus? Nós sabemos que o conhecemos obedecendo os mandamentos de Deus. Mesmo quando esses mandamentos, eles exigem muito de nós, mesmo quando esses mandamentos, eles são custosos e são difíceis de a gente obedecer, de a gente seguir, mesmo quando esses mandamentos, eles vão nos tirar, digamos, da nossa zona de conforto, vão nos colocar em circunstâncias desconfortáveis, a gente ainda assim obedece ao Senhor, a gente ainda assim se inclina para obedecer o que o Senhor manda a gente fazer. Mas é certo, irmãos, que nenhum de nós, não é? Quem é que pode dizer que obedece os mandamentos de Deus perfeitamente, não é? A não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. É certo, irmãos, que nós não conseguimos guardar a lei de Deus perfeitamente. É certo, irmãos, que a gente não guarda perfeitamente os mandamentos do Senhor nesse mundo, mas a gente pode e a gente deve guardá-los intencionalmente, a gente deve ser intencional na observância de toda a lei do Senhor, dos 10 mandamentos, a gente deve buscar em ver o que é que a gente tem feito contra a lei do Senhor, o que é que a gente não tem feito que a lei do Senhor demanda de nós, o que é que a gente não tem feito que a lei do Senhor demanda de nós, ou então aquilo que a lei do Senhor demanda de nós e que a gente tem feito errado ou contrário à lei do Senhor. A gente deve ser intencional em guardar os mandamentos do Senhor. Deve ser a tendência, a gente deve ter a nossa direção da nossa vida inclinada aos mandamentos de Deus. E a gente deve ter esse anseio no nosso coração, de todos os dias, pedir ao Senhor que nos ajude, para que Ele nos guie na obediência dos mandamentos dEle. A gente deve pedir ao Senhor para que Ele nos ajude a fazer a vontade dEle hoje. A gente deve pedir ao Senhor que Ele molde a nossa vida em obediência à palavra dEle. A gente deve rogar ao Senhor dia após dia, que a gente possa honrar o Senhor, glorificar o Senhor, obedecendo a lei do Senhor. Esse é o estilo, irmãos, de vida de um crente verdadeiro. É o estilo de quem busca obedecer à lei do Senhor, dia após dia. Não é que a gente vai chegar todos os dias da nossa vida de manhã e vai perguntar ao Senhor, né? Será que eu sou um filho de Deus realmente ou não? Será que eu sou salvo ou não sou salvo? Mas todo dia, irmãos, de manhã a gente tem que dizer, Senhor, me ajuda a te obedecer, para que eu tenha certeza que eu sou salvo. Senhor, me livra do mal, me livra do meu pecado, me ajuda a te honrar hoje, me ajuda a andar de maneira agradável aos teus olhos hoje. E certamente, irmãos, quando a gente vai ter nossa vida moldada na obediência do Senhor, a gente vai mais e mais tendo certeza de que sim, nós somos salvos. O Espírito de Deus tem operado em nós, não há como negar, eu tenho obedecido ao Senhor. Então é dessa forma, irmãos, que a gente vai, dia após dia, tendo a certeza de que nós somos salvos,
obedecendo os mandamentos do Senhor. E uma forma útil da gente entender qual é a obediência que Deus requer de nós é seguindo a distinção que Calvino faz. Ele fala que existem duas formas de obediência, não é? Existe a obediência legal, que nos remete muito ao legalismo, né? E também existe a obediência evangélica. A obediência legal é aquela obediência que muitas vezes é movida por medo, é movida por simplesmente um mero senso de obrigação de ter que obedecer, mas sem nenhum relacionamento amoroso ou pessoal com Deus. A obediência legal, ela nos torna legalistas, não é? Ela nos torna escravos da lei. Mas a obediência evangélica, irmãos, é obedecer a Deus de coração, obedecer a Deus com alegria, porque Ele deu o Filho dele por nós, e agora então a gente tem que obedecê-lo, como esse louvor ao Senhor pela graça dEle. Ele nos amou, então Ele merece, não é? Toda a nossa alma, toda a nossa vida. Ele merece, Ele tem que ser obedecido por nós, porque Ele nos salvou. Então a fonte dessa obediência agradável a Deus, da obediência evangélica, é Cristo Jesus. A obediência legal, ela simplesmente revela que o Evangelho, ele nunca tocou no nosso coração. Já essa obediência movida pelo Evangelho, ela é motivada pelo amor de Deus na cruz, não é? De Jesus Cristo. Então a gente deve examinar, irmãos, o nosso coração. A gente deve ver se a gente é movido pelo legalismo, pela obediência legal, ou pela obediência evangélica, pela obediência baseada no Evangelho do Senhor. Se a gente é movido pela obediência legal, a gente até faz o que é certo externamente, mas o nosso coração está distante do Senhor. Se a gente é movido, entretanto, pela obediência evangélica, a tendência da nossa vida é amar a Deus. A direção da nossa vida, a direção que a nossa vida está apontada, é a obediência do Senhor. A nossa oração, então, se torna igual a do salmista, quando ele diz: como eu amo a tua lei, Senhor, é a minha meditação todo dia. A segunda evidência, irmãos, está no versículo 5. O apóstolo João fala: quem guarda a sua palavra, nesse verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Por isso sabemos que estamos nele. Então João diz que quando a gente obedece a Deus, a gente não obedece só o que está lá em Êxodo 20, né, nos 10 mandamentos, mas agora a gente obedece toda a palavra de Deus, todo o conselho de Deus, a gente obedece. Toda a Bíblia, então, ela se torna a nossa regra de fé e prática. Como é que a gente pode saber que conhece Deus? João nos diz aqui: aquele que adere à minha palavra, aquele que obedece à minha palavra, aquele que se apega à minha doutrina, ao meu ensino, à minha palavra, é esse homem que pode saber. Aquele que se apega à palavra de Deus, que sabe que está em Cristo. Então, João está dizendo aqui, irmãos, que o crente verdadeiro, o crente que tem certeza da sua salvação, é aquele que, quando recebe a palavra de Deus pregada, ele se apega a ela, ele se esforça para viver a sua vida de acordo com essa palavra que foi pregada, ainda que ele seja ferido, né, na sua consciência, ainda que toque em coisas que são da nossa própria vida, mas a gente sara a nossa consciência por meio da obediência à palavra de Deus. Quando a gente vê que aquilo que está sendo pregado é a palavra de Deus para nós, a gente então se volta e tenta, né, dia após dia, com o auxílio do Espírito Santo, obedecer à palavra de Deus. O verdadeiro crente, irmãos, é aquele que ouve a pregação no domingo e de segunda a sábado ele está lá, dia após dia, pedindo o auxílio do Senhor para obedecer à palavra de Deus. Mas ele também lê a Bíblia de segunda a sábado para seguir todo o conselho de Deus, todos os seus dias da semana. Na verdade, irmãos, o que o apóstolo João fala aqui em seguida é que quem guarda a palavra dele, nesse verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Essa palavra aperfeiçoado aqui, irmãos, ela significa realizar, significa completar, significa levar ao objetivo pleno, à plenitude. Então, o que João está dizendo aqui, irmãos, é que aquele que guarda a palavra de Deus, o amor de Deus, ele cumpriu o propósito na vida daquela pessoa. O propósito do amor de Deus, ele é justamente efetivado em nós quando a gente guarda a palavra dele, quando nós guardamos a sua palavra. A última evidência agora, irmãos, no versículo 6, o apóstolo João nos diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Esse deve também andar assim como ele andou. Nós então andamos como ele andou. Então veja, você é um ramo na videira,
então você vai começar a se parecer com essa videira. Você é um ramo dessa videira, então você vai se parecer com os outros ramos também dessa videira. Você vai frutificar, você vai dar fruto dessa videira, não é? A gente vai começar, então, a imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai começar, então, a ter esse modelo de vida sendo o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai andar como Ele andou. Percebe, irmão? Se a gente está em Cristo, gradualmente, na nossa santificação, a gente vai se tornar mais e mais parecido com Cristo. Muitas vezes, irmãos, a gente vive quase que invejando, né, aquele ladrão da cruz. Ele que viveu a vida toda da forma que ele queria, e aí ele foi condenado, então, a ser crucificado ao lado de Cristo. E aí ele creu e foi salvo ali naquele momento. A gente muitas vezes quer viver a vida segundo o nosso próprio entendimento, segundo o nosso próprio coração, pensando que em algum momento futuro a gente vai ter a opção de se arrepender, a gente vai ter a opção de antes de morrer nos arrependermos e sermos salvos, não é? Nessa perspectiva, irmãos, de invejar aquele ladrão da cruz, é como se Jesus ele fosse meramente um acessório que a gente pode adquirir no futuro, em um momento oportuno, em um momento mais conveniente para nós. O apóstolo Paulo, irmãos, ele é claro, em Romanos 8:29, nós fomos predestinados para o quê, irmãos? Nós fomos predestinados para sermos feitos conformados à imagem de Cristo. E esse, irmãos, é o trabalho de Deus em nós, é nos fazer dia após dia semelhantes a Jesus, é nos fazer dia após dia mais e mais a imagem e semelhança de Deus, é ter essa imagem e semelhança de Deus restaurada em nós. Então é esse o propósito de Deus em nós, irmãos, que a gente seja conformado à imagem de Cristo. E Cristo, irmãos, é esse modelo de vida, o melhor modelo de vida que a gente pode ter. Ele é a obra-prima de Deus, ele é a obra mestra do Senhor, ele é a coroa da criação, digamos assim. Cristo é a mais primorosa obra de Deus, ele é o mais apto para ser o modelo de tudo da nossa vida, para ser o modelo de tudo que é melhor. Cristo, irmãos, é essa imagem que a gente deve se conformar. Cristo é essa ideia que tem que estar forjada na nossa mente. Cristo é esse exemplo, irmãos, que a gente tem que seguir. Cristo é essa influência que deve guiar todas as partes, irmãos, da nossa vida, das nossas decisões. Cristo é o fundamento e a causa de toda a nossa santificação, irmãos. E o que é que significa andar, não é, como Jesus andou? Esse andar, esse caminhar, ele implica que existe uma direção. Então, quando a gente anda como Jesus andou, significa que a gente tem uma direção, que a gente tem um propósito. O Senhor Jesus, ele diz que desceu do céu, não para fazer a própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que enviou ele, não é? Então, quando a gente diz que anda como Jesus andou, é ter essa mesma disposição de Cristo, de fazer a vontade, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, a vontade do nosso Senhor. Cristo, ele pode sim dizer que viveu para a glória de Deus, ele respirou para a glória de Deus, ele morreu para a glória de Deus, ele fez tudo para a glória de Deus. E quando ele chegou ao fim, quando ele morreu na cruz, ele disse: eu glorifiquei o Senhor na terra, eu consumei a obra que deveria ser feita, que o Senhor me deu para fazer, eu glorifiquei ao Senhor. O Catecismo de Heidelberg ainda, irmãos, ele nos traz uma afirmação muito profunda sobre o que significa ser cristão, né? O que significa estar unido a Cristo, o que significa ter a imagem de Cristo em nós. Ser um cristão, não é, significa ser esse pequeno Cristo aqui na terra, significa que a gente porta, não é, o nome de Cristo aqui na terra. E o Catecismo diz que isso significa que, assim como Cristo, nós somos comissionados também como pequenos profetas do Senhor, como pequenos sacerdotes do Senhor e como pequenos reis, digamos assim, do Senhor. O Catecismo nos explica melhor. Ele fala que, como profetas, nós confessamos e nós anunciamos, nós testemunhamos o nome dele em todo lugar que a gente vai estar. Nós estamos prontos para dar a razão da nossa esperança. Como pequenos sacerdotes de Deus, nós oferecemos na nossa vida, irmãos, como sacrifício vivo de gratidão e louvor ao Senhor. E como reis, irmãos, nós combatemos, nós lutamos, nós militamos nessa vida contra o pecado e contra o diabo. E depois, irmãos, pela graça do Senhor, pela fé, na vida eterna nós temos essa esperança de que nós vamos reinar com Ele eternamente sobre toda a criação do Senhor. Mas é muito certo, irmãos, que nenhum de nós é capaz, não é, de correr, digamos assim, nessa caminhada de andar como Cristo andou. Nenhum de nós, irmãos, é capaz de
correr suavemente nessa caminhada. A gente muitas vezes é tão oprimido pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados, que a gente muitas vezes se vê fazendo pouco progresso nessa caminhada. Muitas vezes a gente anda cambaleando, muitas vezes a gente anda tropeçando, mancando, quase que se arrastando nessa caminhada. Mas Cristo, irmãos, Ele nos chama e Ele nos dá também os meios para que a gente continue com esforço, né, em direção ao objetivo, até que a gente chegue à própria perfeição, né, a obedecer a Deus, até a plena certeza da salvação, até que a gente chegue, irmãos, à certeza de que Jesus, o meu amado, é meu e eu sou dele, até que a gente chegue, irmãos, à certeza de que nós somos salvos por Jesus. E isso é o que a gente busca, irmãos, e o que a gente persegue, que a gente está perseguindo todos os dias da nossa vida. Mas nós só vamos encontrar essa plena certeza quando a gente escapar, não é, dessa fraca natureza carnal nossa, quando a gente for recebido pela graça do nosso Salvador, na comunhão perfeita de Deus, quando Ele voltar e nos resgatar, né, dos nossos corpos corruptíveis, que Ele nos ajude, então, irmãos, a não descansar, até que a gente possa dizer: eu sei que eu conheço, eu sei em quem tenho crido, como diz o apóstolo Paulo, eu tenho certeza da minha salvação, e eu posso verdadeiramente, humildemente e honestamente dizer, pela graça do Senhor, que eu obedeço os mandamentos dEle, que eu guardo a palavra dEle, e eu quero andar como Ele andou. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude. Vamos orar.